Então hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono, né, ou o trauma do abandono, em qual área energética ele atua, né, em qual chakra, quais os sintomas que geralmente as pessoas sentem dentro desse trauma, que tipo de doença esse trauma pode despertar em você e qual tipo de exercício de Kundalini Yoga que você pode fazer para curar esse tipo de ferida. E o trauma do abandono, assim como todos os outros traumas, né, o trauma em si, ele é uma memória viva, né, em que a gente fica vivenciando algo que não existe mais. Porém, para nossa mente, para nossa psique, aquilo continua vivo. A gente dá importância a alguma experiência do passado que fica sendo vivenciada por certos gatilhos e muitas vezes isso está no nosso inconsciente e a gente não percebe. E por isso que é interessante analisar isso e começar a tratar, né, esses aspectos. E o yoga é muito interessante de fazer isso porque o yoga ele vai vir com uma outra abordagem, ele vai trabalhar esses traumas como karmas, porque esses traumas, ele não precisa vir necessariamente da infância, né? Mas muitas vezes esses traumas eles já são processos kármicos, né, de outras vidas, vamos colocar assim, ou traumas que a gente herda do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, se a tua mãe, né, no momento da gestação passa por algum trauma, isso também vai para a criança. Então meio que a gente absorve aquele trauma da mãe e isso vai sendo manifestado de alguma forma na nossa vida. Então é muito interessante a gente analisar os traumas e olhar com essa perspectiva madura e responsável, né, de que se esse trauma está acontecendo na tua vida é porque de alguma forma você deixou isso acontecer, né? Que você tem capacidade de resolver isso e sair daquela área nebulosa, né, do vitimismo. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre vitimismo, vou deixar aí no card, que é um aspecto que bloqueia muito, que faz com que a gente não perceba, né, e não consiga trabalhar esses traumas, porque senão o vitimismo ele vai fazer isso, ele vai ficar dizendo, não, mas foi culpa de ciclano, foi culpa do mundo, você nunca assume a responsabilidade de atravessar, né, esses processos e curar isso. Vai ficar culpando Deus e o mundo e não vai trabalhar isso. Então, esse processo aqui, essa série, é para você que já entende isso, você tem responsabilidade sobre os teus corpos, né, não só sobre o corpo físico, né, mas sobre o corpo sutil, sobre o corpo prânico, né, o corpo energético, sobre o próprio corpo físico, o corpo mental, que é nessas áreas onde o Kundalini Yoga vai trabalhar muito bem. Para essa questão do trauma do abandono, a gente vai focar em 3 áreas energéticas, em 3 chakras. O primeiro deles é o 4º chakra, Anahata Chakra, né, esse chakra cardíaco, que fica nessa região do coração. Então é nessa área em que você vai sentir os sintomas muitas vezes, nesse aperto do peito, que pode vir muitas vezes com uma certa tristeza profunda, né, um início de depressão, quando você tem respiração curta, e as doenças que podem ocorrer através desses sintomas é a ansiedade crônica, a taquicardia emocional, a depressão afetiva e todo tipo de doença autoimune. E a origem emocional desses sintomas, desses processos, eles acontecem num tipo de afirmação que muitas vezes fica rodando no programa mental, que é do tipo, eu não recebi carinho, eu não fui acolhido, sabe? Então esse tipo de afirmação, esse tipo de crença que fica rodando, essa sensação, e que muitas vezes realmente pode ter acontecido em algum momento, esse abandono da mãe, esse afastamento da mãe nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, ou enfim, muitas vezes existe realmente esse abandono.
E daí, então, esse trauma, porque essa vivência, essa experiência de abandono, ele fica instaurado, né, no processo emocional, e quando uma emoção não é expressada, ela vai se instalar no corpo, em alguma área do corpo. Então, essa é a primeira área, no sentido do abandono, é esse aperto no peito, essa tristeza, né, essa depressão afetiva. E a segunda área é logo acima, que é aqui na garganta, o chakra da garganta, o chakra laríngeo, o Vishuddha chakra. É essa área que vai trazer aqueles sintomas de nó na garganta, de uma dificuldade de falar, ou muitas vezes tensões no pescoço, né, nessa região da cervical. Tem gente que tem dificuldade em alguns exercícios, vai sentir dificuldade na cervical, né, então pode analisar por esse ponto também. E os tipos de doenças que podem despertar é relacionado a essa área. Então, problemas na tireoide, a dor de garganta recorrente, aquela rouquidão, ou muitas vezes o bruxismo, né, nessa região da mandíbula, tensão na mandíbula, está relacionada a essa área da garganta. E a origem emocional disso tudo vem de um tipo de afirmação ou experiência, né? Quando eu falo afirmação é que você pode ter vivenciado algum tipo de trauma e daí isso ficou sendo afirmado, né, no teu subconsciente. Esse tipo de afirmação pode ser do tipo: ninguém me ouviu, ou ninguém me escuta, ou tive que engolir muita dor, tive que engolir muito sapo. Já viram essa expressão? Então esses aspectos do quinto chakra é esse bloqueio da nossa expressão, a gente não conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo, ou não ter alguém que possa escutar os nossos sentimentos, né? Então é porque a gente está falando da ferida do abandono, dessa trauma do abandono. Então a gente não consegue expressar para alguém porque se sente abandonado. Ou ao contrário, se sente abandonado porque não consegue expressar aquilo que sente, não é mesmo? E a terceira área onde esses sintomas podem se manifestar é um pouco abaixo do coração, que é na região do plexo solar, que é o terceiro chakra, o chakra manipura. E para explorar essa parte do plexo solar, vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa é o diafragma, que é meio que o portal desses traumas emocionais. Então o diafragma a gente pode sentir que é o centro do nosso fôlego. Então os sintomas eles estão muito nessa respiração presa, num tipo de ansiedade antecipada e num tipo de atenção que gera muita tensão. E isso pode despertar certas doenças como síndrome do pânico, refluxo ou gastrite nervosa e espasmos diafragmáticos também. Então a origem emocional vai trazer uma afirmação do tipo: algo de ruim vai acontecer. Ou a expressão, eu não posso relaxar. Então, você pode notar que quanto mais profunda a tua respiração, mais você consegue relaxar. Então essa é uma área bem interessante da gente analisar, porque tem muita gente que tem algum aspecto nessa área. Dentro desses sintomas de trauma do abandono, que começa ali no coração, aquele aperto no peito, pode vir para a garganta, né, essa falta de expressar aquilo que está sentindo, e vem lá para o estômago, com a gastrite nervosa, um certo refluxo, enjoos. E a segunda etapa desse plexo solar acontece no ponto do umbigo, que dentro do yoga a gente chama de nabhi. A gente trabalha muito forte isso dentro do Kundalini Yoga, que está relacionado a essa área do estômago. Por isso que muitos sintomas podem ser a queimação, no sentido de insegurança, de tensão abdominal. E isso pode despertar para uma doença do tipo de gastrite, intestino irritável, baixa imunidade também, e diabetes emocional. E a origem emocional vem de um tipo de afirmação que eu não basto. Naquele sentido de eu não consigo manter quem eu amo. Isso está muito presente nesse trauma do abandono. A pessoa acha que não consegue manter a pessoa que ama, porque sente insegurança nessa área, no ponto do umbigo. Falta uma força interna de si mesma. Então por isso que é importantíssimo você regular essas áreas de energia. Isso tudo começa num campo sutil. Esses traumas, não só o trauma do abandono, todos eles
ocorrem quando há um bloqueio do sistema prânico, do sistema energético. Então a nossa energia vital ela é retida. Pense quando você é pequeno, né? Observe uma criança, quando ela está assustada, ela retém a respiração, né? O susto faz com que a pessoa faz e prende a respiração. Então a gente faz isso até adulto, só que na criança esse movimento, né, que é involuntário, que é um processo de proteção, você reter a respiração no sentido de se preservar, só que isso ocorre como sistema de defesa lá quando é pequeno, porque a gente não tem maturidade emocional. Então a criança ela retém essa respiração. Isso bloqueia os nadis. Nadis são os canais de energia por onde o prana flui no nosso corpo. Isso cria uma debilidade. A nossa bênção é que a gente tem 72 mil canais energéticos no corpo. Então, você bloquear um ou outro, o corpo vai dar um jeito, né? Ele vai conseguir compensar isso. Só que se você vai bloqueando, pouca energia vai chegar nos chakras. Os chakras nada mais são do que centros onde vários desses nadis se encontram. Então, se vários nadis você bloqueia, pouca energia vai chegar para esses centros de energia. Então, pouca energia no coração, você vai se sentir sem esse acolhimento, que é do teu próprio ser, né? Porque muitas vezes esse acolhimento não veio de fora, mas o que acontece? Quando vem um acolhimento de fora, é para ajudar a despertar esse campo sutil dessa área. Então, quando você recebe um abraço de alguma pessoa, isso ajuda a despertar essa área. Pode ver, o abraço ele acontece onde os dois centros do coração se unem. Então você, é estimulado a abrir esse centro cardíaco. Porque quando a gente não se sente seguro, a gente se fecha, como eu falei, fecha esses canais energéticos. Então a pessoa que não consegue se acolher, ela tem o coração fechado. Uma pessoa covarde tem o coração fechado, em oposição a uma pessoa corajosa, que tem o coração aberto. Então a pessoa corajosa tem essa região aberta, ela doa, né, o seu carinho, o seu amor. Ela não fica medindo, eu vou dar carinho para essa pessoa, para outra pessoa não, porque eu tenho pouco carinho. Não, tenho muito amor para dar. Então a pessoa que tem essa área aberta, fortalecida, corajosa, ela consegue entregar e doar muito amor. Quando vem para essa garganta aqui, né, então eu não consigo falar, vou falar pouco, vou trancar aqui, vou engolir tudo aquilo que eu estou sentindo. Já a pessoa que tem isso regulado, eu vou falar aquilo que é importante no momento certo, de forma amorosa, porque desbloqueou essa área. Então você fala de forma amorosa, mas fala a verdade. O Vishuddha Chakra, o quinto chakra, tem a ver com a verdade. Falar a verdade sem precisar machucar ninguém. Porque as palavras, elas podem machucar. Então você saber falar do jeito certo, né, no momento certo. E o plexo solar para trazer essa força. Tanto o relaxamento, que vem dessa região abdominal, então poder relaxar, respirar profundamente nessa área do diafragma, né, você respirar profundo para relaxar. E também trazer essa força, né, dessa região do nábio, do ponto do umbigo, para queimar certos processos que não servem mais. Para queimar, inclusive, essas crenças, essas afirmações que estão rodando no teu subconsciente. Então, com o Kundalini Yoga, você tem crias, ou seja, sequências de exercícios, né, ou são processos que foram desenhados, vamos colocar assim, por grandes mestres, estão ali prontos, é só você executar aqueles exercícios, né, de mente aberta, sem ficar, será que eu posso fazer isso, será que eu não posso? Não, você pode, você está chegando para você que você pode. E através dessas práticas, você ir liberando as camadas de desconforto, de dor dessas áreas, e assim devolver para o corpo aquilo que ele perdeu no momento em que o trauma foi instalado. Ou seja, você tem total capacidade de restaurar o amor,
a segurança, a confiança e a presença que foram perdidas, vamos colocar assim entre aspas, ali no momento do trauma. Por isso a decisão de você praticar Kundalini Yoga deve vir desse lugar em que você toma a responsabilidade para si de restaurar essas áreas de energia que estão tomadas por essa memória traumática. Por isso que eu falei lá no começo, aquele que permanece na vitimização não vai conseguir regular isso, porque isso não vai vir do mundo. Pode ser que venha algum estímulo do mundo, como o exemplo que eu dei, se alguém vem te dar um abraço, nossa, que maravilha, veio um estímulo, mas não vai achando que vai curar tudo. Ele está dando esse estímulo de, olha, você pode abrir essa região do coração, se abrir mais, só que um abraço muito provavelmente não vai curar todos os problemas, a gente sabe disso. Você tem que trazer um processo de energia muito mais potente. Você tem que restabelecer essa coragem interna de assumir essa responsabilidade, que esse processo está dentro de você, que esse trauma está dentro de você, que você está dando força para essa memória que ela não existe mais. Ela só está na tua cabeça, ela não existe no mundo. Você que traz essa memória para o mundo. Então, para trabalhar esse trauma do abandono, existem vários exercícios dentro do Kundalini Yoga que são muito efetivos, tanto para o coração, quanto para o pescoço, quanto para a região do abdômen. Para a região do abdômen, tem muita gente que já adquiriu, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o Despertar da Energia Vital. Lá existe essa série que eu chamo de Tríade do Despertar, onde você vai ter esse exercício que eu estou mostrando para você, que é um estiramento, em que ele é muito potente para estimular essa região do ponto do umbigo. E lá eu explico como você pode começar a fazer esse exercício e você vai desenvolvendo ele. Mesmo se você fizer o nível 1, lá no Despertar da Energia Vital, tem 3 níveis. Mesmo se você fizer só o nível 1, você já começa a destravar essa área. Ou você pode fazer exercícios de yoga que estimulam essa região do ponto do umbigo, como o Navasana, né, que é a postura do barco, ou a postura do arco também. São posturas muito recorrentes dentro dos crias do Kundalini Yoga. Essa postura do arco é inclusive muito boa também para o coração, então ela vai agir em 2 áreas, ali no pescoço também, principalmente quando você domina a respiração do fogo. A respiração do fogo, excelente para a região abdominal e ótima para levar a energia para o coração e para os chakras superiores. Essa respiração do fogo eu já ensinei também, tem no vídeo do Agni Pranayama, mas o aprofundamento está no Despertar da Energia Vital e vale a pena, porque é apenas R$ 29,90, está praticamente de graça. Quem adquiriu tem uma grande oportunidade, né, de começar muito bem o dia. Então é um grande presente que eu estou dando para você aqui. Então, se você quiser se aprofundar nesses crias de Kundalini Yoga, eu convido você, já que está começando o ano, a praticar comigo ao vivo. Tem aula de noite, tem aula de manhã e as aulas ficam gravadas na plataforma lá do Hotmart. Então tem séries muito boas lá, muito boas mesmo. A gente está fazendo aqui agora uma série muito focada no corpo físico, com um manual da consciência, é o manual do corpo físico. A gente tem uma série que eu chamo de Kundalini Yoga Fundamentos, onde você vai ter o beabá do Kundalini Yoga, mesmo você que nunca fez nenhuma prática do Kundalini Yoga. Tá rolando também as práticas gratuitas lá no Yoga Solo, eu sei que muita gente foi para lá, então lá também tem as práticas gratuitas, ou seja, não tem desculpa para você não praticar. Agora, se você pergunta, tá, Harry, mas não tem uma coisa mais hardcore, uma coisa que realmente vai resolver esses traumas de forma mais intensa, aí eu te convido para a minha mentoria, que é extremamente restrita, são pouquíssimas pessoas, né, que podem fazer a mentoria, e esse é um programa mais intensivo. Aí sim eu vou estar 3 meses na tua cola, eu só não vou estar aí presencialmente na tua casa jogando um balde de água fria para você levantar e fazer exercício, porque eu não posso.
mas eu vou estar no teu pé para você começar a fazer o exercício. Eu vou direcionar através de exercícios diários. Aí eu vou te ensinar a fazer um sadhana, né, uma prática diária, incluir na tua rotina. Então é um programa bem mais específico e intensivo. Aí vale a pena fazer a mentoria comigo. Aí se você tem interesse na mentoria, aí você escreve aí nos comentários que eu vou entrar em contato contigo, tá ok? E por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo dessa série dos traumas de infância. Gratidão, Waheguru Ji.